É porque ele tem raiva de você. E ele quer te matar. Sabe por que ele quer te matar? Porque Satanás era o adorador de Deus. A palavra diz que ele era um anjo de luz e ele cuidava da parte da adoração. Ele era Lúcifer, um anjo de luz. E quando Satanás atenta, a palavra diz que Deus mandou um anjo guerrear com ele. E caiu ele e uma terça parte dos anjos caíram com ele. Esse meteoro da ciência. Um grande meteoro e vários meteoritos caíram. Satanás e os anjos caídos. Então agora havia treva no abismo. E Deus coloca o espírito dele em cima dessa treva. E a palavra começa a descrever aquilo tudo. Aquela escuridão, aquela negritude. E depois Deus vem consertando tudo aquilo e te traz a uma realidade de inspiração divina. E aí Deus fala, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança para assumir o lugar daquele que era o adorador. Você vai dizer para mim agora uma coisa que vai talvez bater de frente com a tua religiosidade. Sabe qual é a tua posição, querido, em Cristo Jesus? Você está sentado ao lado de Deus, no trono de Deus, representado por Jesus. Jesus, a palavra diz que Jesus é o nosso advogado, e Ele intercede por mim e por você, e a palavra vai mais, Ele diz, quando nós não sabemos orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu provo para você que nós estamos na trindade com Deus. Quando alguém falar que você não é nada, lembre-se disso, você está na trindade com Deus. Como você pode provar isso, irmão? Apocalipse capítulo número 3 diz assim, dos 4 seres viventes. E eis que João viu os 4 seres viventes em frente ao trono de Deus. E eles representavam o quê? Um representava com cabeça de leão. Quem é o leão? Deus. Outro era uma cabeça de cordeiro. Quem é o cordeiro de Deus? Jesus. O outro uma cabeça de águia. Quem é que vem em forma de pomba? E o outro cabeça de homem. Os 4 seres viventes. Por isso Satanás tem tanta raiva de você. Por isso que ele tem ódio de você. Porque você agora, ele não aguentou a palavra de Deus quando disse para o homem, crescei e multiplicai-vos e enchei-vos a terra de verdadeiros adoradores. Ele não suportou isso. Ele não suportou essa palavra de Deus. Ele disse, não. Vamos destruir. Vamos acabar com isso. Porque senão daqui a uns dias só tem adoradores de Deus e nós não conseguimos mais. E ele vem e tenta. Justamente com a mulher. E eu quero falar para vocês, mulheres, agora. Especificamente para vocês. Deus criou o homem e diz que a palavra diz que ele criou um boneco de barro. E ele soprou na narina do homem. Essa palavra sopro no hebraico, no grego, no grego ela significa zoe. No hebraico é ruach. O fôlego da vida de Deus estava dentro do homem. Mas na mulher ele não soprou o fôlego de vida. Você já parou para pensar nisso? Por que ele não soprou o fôlego de vida na mulher? A palavra diz que ele fez cair um grande sono sobre a mulher. E ele veio e tirou uma costela de Adão. E ele formou a mulher, e não fala como a mulher foi formada, se foi um boneco de barro ou não. A palavra só conta que ele trouxe uma mulher adulta para Adão. Porque ela já era adulta, grande, crescida. Não adúltera, adulta. E por que eu provo que ela é adulta? Porque ele disse assim, multiplicai-vos e enchei-vos a terra. Você já parou para pensar que você, mulher, é a última criação de Deus? Depois de você, Deus não criou mais nada. Tanto que para criar Jesus, ele precisou de uma mulher. Ele não precisou de um homem, mas ele precisou de uma mulher. Sabe por quê? Porque o gerador da vida de Deus está dentro da mulher. E é por isso que Satanás tenta tanto contra a vida de vocês. Vai vender chiclete, tem lá uma mulher seminua. Vai vender pneu, tem lá uma mulher seminua. Por que ele tenta tanto isso? Por que ele faz tanto isso? Porque é tão forte isso? Porque ele justamente quer atacar no Criador, no gerador de adoradores.
Deus não soprou na narina da mulher. Ele não precisou. Sabe o que ele faz? Ele coloca o próprio gerador da vida dentro da mulher. E esse gerador da vida se chama útero. Deus não precisou de um homem, Deus precisou de um útero. Por quê? Porque ele gerou através do útero dele, ele arranca aquela peça dele, o que dava vida, o que gerava as coisas, e coloca dentro da própria mulher. É forte, muito forte. E quando as mulheres entenderem isso, esse mundo vai mudar. Vocês têm um poder de gerar. Só vocês podem gerar. Você pode criar coisas. Você pode gerar. O gerador está dentro de vocês. E Satanás, ele não tentou o homem. Por quê? Porque ele foi tentar justamente o gerador. Ele disse, eu destruo o gerador. E não há mais adoradores. E aí Satanás vem e fala isso com a mulher. Aí você vai me dizer assim, irmão, como que você pode provar isso? Eu provo pela ciência, não pela Bíblia. Eu fui estudar isso que eu estou falando para você. Eu escrevi um livro, está pronto. Só está me faltando o milagre da edição desse livro, porque editar um livro não é barato. E o livro se chama Mulher, um ser diferente aos olhos de Deus. E esse livro, ele é escrito justamente para as mulheres. E eu coloquei nesse livro muito mais do que isso que eu estou falando. Eu estou dando apenas um raciocínio daquilo que Deus me deu. E eu fui estudar, e eu fui na ciência para saber. Você sabia que se uma mulher entrar numa CTI, e ela ficar ali em coma numa CTI, ela estiver grávida, ela continua gerando, você sabe disso? Ela continua gerando no seu útero, o útero continua mandando os alimentos para o bebê, o útero continua mandando sangue para o bebê, e o bebê começa a ter vida, e o útero é o único órgão no corpo da mulher que tem um cérebro, independente dela. Tanto que ele entra em contração, ele dá a luz sem precisar dela. Deus colocou o gerador em você. Então Satanás, ele tem ódio disso. E aquilo tudo era muito perfeito, então. Deus tinha ali um jardim. Deus tinha o homem, Deus tinha a mulher. E a palavra diz que Deus, na viração do dia, ele vinha ali conversar com o seu amigo. Eu fico imaginando Deus chegando no jardim e dizendo, ei, meu amigo, vim te ver. E ali, a Bíblia diz que ele tinha uma relação com o homem, ele tinha uma intimidade com o homem. Deus só criou o homem para uma coisa, amado. Para ter intimidade. O que Deus quer com você? Intimidade, relacionamento. Relacionamento, Ele quer se relacionar com você. Ele quer ter intimidade com você. E todos os dias, na viração do dia, ele chegava, ei, amigo, vim te ver. Eu creio que Deus não conseguia ir para casa, Deus não conseguia deitar na sua cama sem passar e dar um abraço no amigo. Mas o dia que o homem cai, tem um versículo na Bíblia muito triste. Diz que Deus chamou Adão. Ei, Adão, aonde você está? Deus não sabe todas as coisas? Deus não vê todas as coisas? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Óbvio que ele sabia onde estava o corpo de Adão. Mas ele tinha sentido que no espírito havia uma morte. E agora morreu o amigo de Deus. O amigo de Deus está morto. E ele começa, ei, meu amigo, eu não estou te ouvindo. Aonde você está? Eu não estou... Adão, eu não consigo mais te sentir. Adão, meu espírito está atribulado, eu não consigo mais.